Você já brigou por causa de política? Já se envolveu em treta em rede social? Olha, eu já, e não é pouco, viu? Porque eu gosto muito de debater as coisas. Então eu já me envolvi em muita treta. Eu tenho uma opinião política formada. Claro que pode mudar, mas eu tenho opiniões muito firmes sobre o que o Brasil está vivendo e sobre quais rumos o Brasil deveria tomar. Mas eu já briguei muito por causa disso. Já briguei na igreja, e brigas que geralmente me fizeram muito mal, porque abalaram relacionamentos com pessoas. E uns anos atrás, eu estava lendo Mateus 10, do versículo 1 ao 4, que é a lista dos discípulos que Jesus escolheu, né? E eu comecei a perceber dois nomes nessa lista. Um deles era Simão Zelote, e Mateus Publicano. E me chamou muita atenção isso, porque, enfim, os Zelotes era tipo um partido político ultranacionalista judeu, né? Eles queriam que o Império Romano fosse derrotado, queria que Roma fosse embora, que Israel voltasse a ser um reino independente, né? E do outro lado tinha Mateus Publicano. E Mateus Publicano, os publicanos, eles eram funcionários do Império Romano, né? Eles cobravam os impostos, eles extorquiam as pessoas em nome do Império Romano. E os zelotes consideravam os publicanos vendidos, né, ao Império Romano, enquanto os publicanos consideravam os zelotes muito radicais, né? E era uma treta de natureza política, né? Então, em condições normais naquele momento, né, não tinha sistema internacional de direitos humanos, um publicano e um zelote se matariam se encontrassem, né? Mas é muito interessante porque o Senhor Jesus chama ambos para sentarem na mesma mesa, partilharem do mesmo pão e do mesmo vinho. Tem um barulho aí que é minha máquina de lavar, viu? E isso é muito, muito interessante, sabe? Porque apesar deles serem pessoas tão diferentes, em Jesus eles partilhavam do mesmo pão e do mesmo vinho. E esse texto se tornou uma chave para como eu me relaciono com os meus irmãos que pensam muito diferentes de mim na política, sabe? Porque se até Simão Zelote e Mateus Publicano sentaram na mesma mesa, devia ter treta. Certamente tinha alguma treta ali no meio do caminho que a Bíblia não diz. Mas eles sentaram, eles eram discípulos do mesmo Jesus, testemunhas da mesma ressurreição. E foram ao mundo todo, pregaram o Evangelho. Então pense nisso, né? Quando você estiver lidando com aquele irmão que pensa aquelas ideias políticas que você olha e fala assim, olha que coisa, olha Deus, que coisa errada. Deus pode te dar uma humildade. Você não precisa abrir mão das suas opiniões, como eu não abro mão das minhas. Eu tenho as minhas opiniões, tenho muito apreço pelas minhas próprias opiniões. Mas olha, você pode sentar na mesma mesa com qualquer discípulo de Jesus, independente de qual que é a opinião dele sobre a política, sobre o Brasil e sobre o mundo. Tá bom? Um forte abraço, até a próxima.